Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 4 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Tu recebestes teus bens, e agora és atormentado. Lázaro recebeu os males, e encontra aqui consolo. Hoje nos encontramos diante de um grande monumento da nossa fé, a parábola do rico opulão e do pobre Lázaro. Por quanto a meditemos, ela sempre nos revela coisas novas. O que logo aparece claro para quem lê é a insensibilidade do rico, que não é capaz de enxergar a miséria do pobre sentado à sua porta. Mas depois, ouvindo a fala de Abraão, descobrimos que há uma correspondência estranha e surpreendente. Tu recebestes os teus bens, o teu paraíso na terra, e agora para você só fica o inferno. Vice-versa, os males de Lázaro lhe valeram o paraíso. Vamos meditar com atenção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para meditar o trecho de hoje, escolhemos a homilia do nosso Papa Francisco, que comentou esse trecho na abertura da Quaresma do ano 2017. O que ele fala é muito claro e bonito, vale a pena lê-lo juntos. Essa parábola inicia com a apresentação dos 2 personagens principais, mas quem aparece descrito de forma mais detalhada é o pobre. Encontra-se numa condição desesperada e sem forças para se solevar, para se erguer. Jaz à porta do rico na esperança de comer as migalhas que caem da mesa dele. Tem o corpo coberto de chagas que os cães vêm lamber.
Enfim, o quadro é sombrio, com o homem degradado e humilhado. A cena revela-se ainda mais dramática quando se considera que o pobre se chama Lázaro, um nome muito promissor, pois significa literalmente Deus ajuda. Não se trata de uma pessoa anônima, antes tem traços muito concretos e aparece como um indivíduo a quem podemos atribuir uma história pessoal. Lázaro é como que invisível para o rico, mas aos nossos olhos aparece como um ser conhecido e quase de família. Torna-se um rosto e como tal é um dom, uma riqueza inestimável, um ser querido, amado, recordado por Deus, apesar da sua condição concreta ser de uma suprema indigência. Lázaro ensina-nos que o outro é um dom. A justa relação com as pessoas consiste em reconhecer com gratidão o seu valor. O próprio pobre à porta do rico não é um empecilho fastidioso, mas um apelo a converter-se e mudar de vida. O primeiro convite que nos faz esta parábola é o de abrir a porta do nosso coração ao outro, porque cada pessoa é um dom, seja ela o nosso vizinho ou o pobre desconhecido. A Quaresma é um tempo propício para abrir a porta a cada necessitado e nele reconhecer o rosto de Cristo. Cada um de nós o encontra no próprio caminho. Cada vida que se cruza conosco é um dom e merece aceitação, respeito, amor. A palavra de Deus nos ajuda a abrir os olhos para acolher a vida e amá-la, sobretudo quando é frágil. Mas para poder fazer isso, é necessário tomar a sério também aquilo que o Evangelho nos revela a propósito do homem rico. A parábola põe em evidência, sem piedade, as contradições em que vive o rico. Este personagem, ao contrário do pobre Lázaro, não tem um nome, é qualificado apenas como rico. A sua opulência manifesta-se nas roupas de um luxo exagerado. De fato, a púrpura era muito apreciada, mais do que a prata e o ouro, e por isso se reservava para os deuses e para os reis. O linho fino era um linho especial, que ajudava a conferir à posição da pessoa um caráter quase sagrado. Assim, a riqueza deste homem é excessiva, inclusive porque exibida habitualmente. Fazia todos os dias esplêndidos banquetes. Entrevê-se nele dramaticamente a corrupção do pecado, que se realiza em 3 momentos sucessivos: o amor ao dinheiro, a vaidade e a soberba. O apóstolo Paulo diz que a raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. Este é o motivo principal da corrupção, é uma fonte de invejas, contendas e suspeitas. O dinheiro pode chegar a dominar-nos até o ponto de se tornar um ídolo tirânico. Em vez de instrumento ao nosso dispor para fazer o bem e exercer a solidariedade com os outros, o dinheiro pode nos subjugar, a nós e ao mundo inteiro, numa lógica egoísta que não deixa espaço ao amor e dificulta a paz. Depois, a parábola mostra-nos que a ganância do rico o faz vaidoso. A sua personalidade vive de aparências, fazendo ver aos outros aquilo que se pode permitir. Mas a aparência serve de máscara para o seu vazio interior. A sua vida está prisioneira da exterioridade, da dimensão mais superficial e efêmera da existência. O degrau mais baixo desta deterioração moral é a soberba.
o homem veste-se como se fosse um rei, simula a posição de um deus, esquecendo-se que é um simples mortal. Para o homem corrompido pelo amor das riquezas, nada mais existe além do próprio eu. Não caem sob o alcance do seu olhar. Assim, o fruto do apego ao dinheiro é uma espécie de cegueira. O rico não vê o pobre esfomeado, chagado e prostrado na sua humilhação. Olhando para esta figura, compreende-se por que motivo o Evangelho é tão claro ao condenar o amor ao dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou não gostará de um e estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A palavra é um dom. O Evangelho do homem rico e do pobre Lázaro ajuda a prepararmos-nos bem para a Páscoa que se aproxima. A liturgia de quarta-feira de cinzas convida-nos a viver uma experiência semelhante à que faz de forma tão dramática o rico. Quando impõe as cinzas sobre a cabeça, o sacerdote repete estas palavras: Lembra-te, homem, que és pó da terra, e à terra hás de voltar. De fato, tanto o rico como o pobre morrem, e a parte principal da parábola desenrola-se no além. De um momento para o outro, os dois personagens descobrem que nós nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar dele. Também o nosso olhar se abre para o além, onde o rico tece um longo diálogo com Abraão, a quem trata de pai, mostrando assim de fazer parte do povo da aliança, do povo de Deus. Esse detalhe torna ainda mais contraditória a sua vida, porque até agora nada se disse da sua relação com Deus. Com efeito, na sua vida não havia lugar para Deus, sendo Ele mesmo o seu único Deus. Só no meio dos tormentos do além é que o rico reconhece Lázaro e queria que o pobre aliviasse os seus sofrimentos com um pouco de água. Os gestos solicitados a Lázaro são semelhantes aos que o rico poderia ter feito, mas nunca fez. Abraão, porém, explica-lhe: recebestes os teus bens na vida, enquanto Lázaro recebeu somente males. Agora ele é consolado, enquanto tu és atormentado. No além, restabelece-se uma certa equidade e os males da vida são contrabalançados pelo bem. Mas a parábola continua, apresentando uma mensagem para todos os cristãos. De fato, o rico, que ainda tem irmãos vivos, pede a Abraão que mande Lázaro avisá-los. Mas Abraão respondeu: tem Moisés e os profetas, que os ouçam. E a sucessiva objeção do rico acrescenta: se não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, se alguém ressuscitar dentre os mortos. Deste modo, se mostra o verdadeiro problema do rico. A raiz dos seus males é não dar ouvidos à palavra de Deus. Isto o levou a deixar de amar a Deus e, consequentemente, a desprezar o próximo. A palavra de Deus é uma força viva, capaz de suscitar a conversão no coração dos homens e orientar de novo a pessoa para Deus. Fechar o coração ao dom de Deus que fala tem como consequência fechar o coração ao dom do irmão. Depois desta reflexão que nos ajuda a vasculhar com profundidade o trecho, vamos agora ouvi-lo de novo para descobrir tudo o que está escrito nas entrelinhas e o que fala ao nosso coração. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias.
um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Vamos refletir um pouco diante de tudo que ouvimos. Qual é a conversão mais urgente que Jesus nos pede e de qual forma podemos realizá-la? Que isso seja o nosso propósito também. Abramos o coração aos irmãos.
Paz e alegria a todos. Lázaro, nosso irmão, nosso familiar querido, paz e alegria a todos. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, doente ou na prisão e não te socorremos? Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Eu caminhava pelas ruas como um maltrapilho, eu buscava alguma ajuda pra sobreviver. Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio. Num papelão a me agasalhar e tu me vias lá. Nem sequer um olhar me davas, e a dor que mais me doía era tua indiferença. Tu que dizias crer nas palavras que eu deixei, e ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber, não me enxergava atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber.